Porque existem momentos em que a gente ora, mas ora tremendo. A boca diz que confia, mas o coração está cansado, confuso e cheio de perguntas que ninguém vê. E se eu te dissesse que essa oração aparentemente fraca não afasta Deus, mas atrai a atenção dele, fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua fé. Talvez você esteja aqui porque acredita em Deus, mas sente que algo está quebrado por dentro. Você crê, mas não como antes. E isso te faz pensar se ainda é digno de ser ouvido. O que quase ninguém fala é que essa luta interna também está na Bíblia e não foi escondida. Foi registrada para que você entendesse algo essencial sobre Deus. Ainda nesse vídeo, você vai descobrir por que Jesus não rejeitou essa oração e o que isso significa para você hoje. Pouca gente gosta de admitir que duvida, principalmente dentro da igreja. Parece que fé virou sinônimo de nunca questionar, nunca fraquejar, nunca sentir medo. Mas essa frase não foi dita por um incrédulo. Foi dita por alguém que acreditava, alguém que já estava diante de Jesus. Eu creio. Isso é fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Isso é honestidade. Essa frase revela algo profundo. A fé real não é perfeita, ela é verdadeira. E talvez você esteja se cobrando uma perfeição que Deus nunca exigiu. Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse mais fé, Deus me responderia? Essa ideia tem machucado mais pessoas do que ajudado. Continue comigo, porque o contexto dessa frase vai te surpreender e te aliviar. Essa história acontece em um dos momentos mais tensos do ministério de Jesus. Um pai desesperado, um filho sofrendo e nenhuma solução aparente. Ele já tinha tentado de tudo, já tinha esperança e já tinha se decepcionado. Quando finalmente encontra Jesus, ele não finge força espiritual. Ele não faz um discurso bonito, ele não tenta parecer forte, ele simplesmente abre o coração. E é exatamente nesse ponto que algo poderoso acontece. Porque Jesus não se afasta, ele não corrige o pai, ele não o acusa de falta de fé. Esse momento prova algo que poucos pregadores dizem. Deus prefere uma fé fraca e sincera do que uma fé forte e falsa. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de muitas pessoas de fé. Elas acreditam, mas estão cansadas. Cansadas de esperar, cansadas de orar, cansadas de não ver resposta. A fé ainda está ali, mas a dúvida começa a falar mais alto à noite, quando ninguém vê. E se Deus não fizer? E se Ele não me ouvir? E se eu estiver sozinho nisso? O problema é que muita gente acha que sentir isso significa fracasso espiritual. Mas a Bíblia mostra o contrário. A dúvida não é a ausência de fé. Muitas vezes, ela é o sinal de que a fé ainda está lutando para sobreviver. E Jesus conhece exatamente esse tipo de coração, porque fomos ensinados que fé é nunca questionar, que sentir medo é sinal de fraqueza, que dúvida é quase um pecado escondido. Isso faz com que muitos cristãos sofram em silêncio. Eles continuam indo à igreja, continuam orando, mas se sentem culpados por aquilo que sentem. Só que Marcos 9:24 mostra algo libertador. Deus não se assusta com a sua dúvida. Ele já sabia dela antes mesmo de você tentar escondê-la. E ainda assim, Ele te chamou para perto. Talvez hoje Deus esteja te dizendo: pare de fingir força. Eu posso trabalhar com a sua verdade. E no próximo bloco, você vai entender por que Jesus respondeu essa oração, mesmo ela sendo imperfeita. Existem momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que a própria dor. Você ora, insiste, chora e nada parece mudar.
É nesse silêncio que a dúvida cresce. Não porque a fé morreu, mas porque o coração humano cansa de esperar respostas que não chegam. Até os mais fortes da fé já passaram por isso. Pessoas que confiaram, que caminharam com Deus, mas em algum momento se perguntaram: Senhor, o Senhor ainda está aí? O problema é que ninguém fala sobre isso no púlpito, mas a Bíblia fala, e fala com honestidade. O silêncio de Deus não é abandono. Muitas vezes é um convite para um relacionamento mais profundo. Esse clamor nasce de um pai ferido. Um homem que já tinha visto o sofrimento de perto e não queria se decepcionar de novo. Ele acredita que Jesus pode ajudar, mas carrega dentro de si o peso das tentativas frustradas do passado. Por isso, quando ele fala, não fala como um religioso treinado, ele fala como um pai quebrado. Essa frase não é planejada, ela é arrancada da alma. É o tipo de oração que só quem já sofreu de verdade consegue fazer. E é exatamente esse tipo de oração que move o coração de Jesus. A fé não é um botão que liga e desliga. Ela é um processo. E nesse processo, a dúvida muitas vezes aparece. Você pode acreditar em Deus e ainda sentir medo. Pode confiar e ainda chorar. Pode crer e ainda perguntar até quando. Marcos 9:24. Nos mostra que fé e dúvida não são inimigas absolutas. Elas podem coexistir por um tempo dentro do mesmo coração. O problema não é sentir dúvida. O problema é deixar que ela te afaste de Deus, em vez de te levar até Ele. Esse pai fez exatamente o contrário. Ele levou sua dúvida diretamente a Jesus. Jesus poderia ter repreendido aquele homem. Poderia ter dito: volte quando sua fé for maior. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele responde. Isso nos revela algo poderoso. Jesus não trabalha com fé ideal, ele trabalha com fé real. A fé daquele pai não era completa, mas era honesta, e isso foi suficiente. Se Jesus só respondesse quem nunca duvida, ninguém seria ouvido. Deus não espera palavras bonitas, ele espera um coração aberto. A oração que move o céu não é a mais longa, nem a mais bem formulada, é a mais sincera. Quando você diz: Senhor, eu não estou conseguindo acreditar como antes, isso não afasta Deus. Isso aproxima. Porque agora você não está fingindo. Você está sendo verdadeiro. E é a partir desse ponto que Deus começa a agir de forma profunda na vida de uma pessoa. Existe um poder escondido na fraqueza reconhecida, algo que o orgulho nunca consegue acessar. Quando você admite que não consegue sozinho, você abre espaço para Deus agir por completo. A fé começa a amadurecer exatamente nesse ponto. Aquele pai não tentou impressionar Jesus. Ele não tentou parecer forte. Ele apenas disse a verdade. E a verdade é que Deus se move onde há humildade, onde o coração está aberto, mesmo quebrado. Talvez hoje Deus não esteja esperando você ser mais forte. Ele esteja esperando você ser mais sincero. A dúvida não precisa ser o fim da sua fé. Ela pode ser o começo de algo mais profundo. Quando você leva sua dúvida até Deus, ela deixa de ser um peso e se transforma em ponte. Marcos 9:24 nos ensina que a fé cresce quando é colocada diante de Jesus, não quando é escondida. O fracasso não é duvidar. O fracasso é desistir de buscar ajuda. E enquanto você continuar dizendo: Senhor, me ajuda, ainda há esperança. Talvez você não saiba o que dizer. Talvez as palavras estejam confusas dentro de você. Então faça uma oração simples, sem medo, sem máscara. Senhor, eu creio, mas eu preciso da tua ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho. Essa oração não afasta Deus. Ela toca o coração dele, porque foi exatamente isso que alguém fez diante de Jesus e foi ouvido. Pense agora em alguém que está desanimado, alguém que parou de orar, alguém que acha que não tem fé suficiente. Essa pessoa pode estar se sentindo sozinha, achando que Deus a rejeitou.
Compartilhar essa mensagem pode ser a resposta que ela está esperando. Às vezes, Deus usa um simples vídeo para reacender uma fé que estava quase apagando. Não guarde isso só para você. Se essa mensagem falou com você, faça algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Isso não é exposição, é um ato de fé, um passo de sinceridade. E enquanto você escreve, lembre-se, Deus não rejeita quem luta para crer. Ele acolhe, Ele responde e Ele continua agindo, mesmo quando a fé ainda está em construção.